O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, já há mais de 50 anos que no Brasil a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, é transferida para o domingo seguinte. Por isso celebramos hoje os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Homens diferentes, chamados por Nosso Senhor em ocasiões diferentes, para cumprir missões que têm as suas semelhanças e também as suas diferenças. Nosso Senhor, à medida que vai pregando sobre as verdades do reino dos céus, vai criando um choque, uma rejeição no meio do povo judeu. Chegam os momentos que Nosso Senhor, através de algumas parábolas, dá a entender a radical rejeição que o povo hebreu faz com relação a ele e a sua missão. O rejeitam como Messias. Quantas vezes aquelas parábolas que a gente viu da figueira que não dá fruto, dos trabalhadores da vinha, que o dono da vinha mandando o filho, este filho será hostilizado, será morto. Essas e outras parábolas, através delas Nosso Senhor faz entender a rejeição daquele povo para o qual primeiro ele veio do céu à terra. Uma vez aquele povo tendo rejeitado a salvação de Deus, Deus deseja reunir um novo povo. Já era certamente a intenção dele, mesmo que não houvesse a rejeição do outro povo, de formar um povo. Mas havendo essa rejeição, ele então já havia preparado, vamos dizer assim, os seus discípulos para começar um novo povo, a igreja. Não é à toa
que ele escolhe exatamente o número de 12 homens, aos quais dá o nome de apóstolos. Isso certamente faz memória às 12 tribos de Israel, que formaram o povo hebreu. No meio deste povo novo, nosso Senhor os põe à prova, perguntando sobre a fé. O que dizem sobre mim e o que vocês dizem sobre mim? Essa pergunta é essencial. Quem é Jesus para vocês? Sempre somos convidados a refletir sobre essa verdade. Porque repetir feito papagaio o que os outros dizem não é difícil. Qualquer um repete. Se achar uma palavra bonitinha, oh, que maravilha. Tem gente lendo texto espírita sobre Jesus e achando aquilo uma maravilha. Tem gente lendo textos protestantes não católicos que dão uma imagem distorcida sobre o divino Salvador e ficam dizendo, oh, que maravilha, vamos repetir. Parece que o que nosso Senhor ensinou sobre si próprio e aquilo que a Igreja Católica ensina é que os católicos menos conhecem ou menos se encantam. É mais fácil se encantar por um estilo pentecostal de ser do que se encantar por aquelas belezas que existem hoje na Igreja, graças ao Espírito Santo e graças aos santos que se empenharam para que o culto de Deus fosse belo. Muita gente acaba rejeitando o que no culto da igreja tem de belo e começa a imitar as seitas pentecostais que colocam o sentimentalismo acima da fé de verdade em nosso Senhor. Nosso Senhor questiona os seus apóstolos sobre a fé. Quem sou eu? O que os outros dizem é fácil. O que vocês têm a dizer? Apenas um responde: Simão, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dizer isso não é apenas dizer que Jesus era o descendente de Davi, que todo judeu esperava restaurar a monarquia e fazer de Israel um país independente. A afirmação de Simão é muito mais profunda, porque não apenas diz, és o Messias, ele emenda, o Filho do Deus vivo. O título Filho de Deus já aparece um pouco nas profecias do Antigo Testamento, mas nunca foi aplicado a nenhum rei em Israel. Era muito comum nos reinos pagãos os seus soberanos se acharem deuses ou filhos das divindades e reivindicavam para si o título de filho de Deus ou de Deus mesmo. Quantas vezes nós vemos naquelas histórias do Antigo Egito ou da Antiga Roma, os seus governantes querendo um culto para si como se eles próprios fossem divindades? Mas no meio do povo hebreu, o povo da Bíblia, não era comum este fato. Então, quando Simão diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, conforme o próprio Jesus disse, foi o Pai do céu que o revelou, talvez nem mesmo Pedro tenha compreendido em profundidade o que ele acabara de dizer, mas foi o primeiro a professar a verdadeira fé. Jesus não é apenas o Messias prometido a Israel, é Deus mesmo, vivo, presente no meio de nós, o Emanuel. Tendo sido entre os apóstolos o primeiro a professar a fé, nosso Senhor Jesus Cristo muda o nome de Simão e com um novo nome confere também uma missão. Na mentalidade hebraica, o nome já queria dizer algo sobre a pessoa, sobre o seu ser ou sobre a sua função na sociedade ou no mundo. Quando se dava, por exemplo, o nome de Ana, certamente a família se achava agraciada por Deus, pois esse é o significado do nome Hannah.
Quando alguém colocava no filho o nome de José, certamente via naquele novo filho uma bênção que Deus acrescentava à família. Por isso, José, o Senhor acrescentou. O nome que você escolheu para o seu filho, o que será que significaria? Não queira dizer, né? Está todo mundo olhando com cara desconfiada. Às vezes dá a impressão que foram atrás de um seriado de Netflix, pegaram aqueles nomes todos estranhos, ai, coisa linda, e puf, joga lá, sem saber o que significa. Tem nomes bonitos com significados horrorosos. Mas na mentalidade hebraica, o nome já anunciava algo da história da pessoa, do caráter da pessoa. Quando nosso Senhor, naquela ocasião, tendo sido Simão o primeiro a professar a fé, diz: Tu és pedra. É porque a palavra Pedro já foi o nome aportuguesado, vamos dizer assim. Tu és pedra, a rocha sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Tem muita gente que não sei o que é que tem na cabeça, acho que nunca estudou lógica, que diz que Jesus não falou aquilo para Simão, não. Falou sobre si próprio. Meu Deus do céu, estão distorcendo até o português que está claro. Até isso estão fazendo. Eu te digo, tu és a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. Assim, Pedro é colocado à frente dos apóstolos como líder, como ponto de unidade, como aquele que deveria ser a referência para todo o resto do rebanho. Noutra ocasião, no Evangelho de São João, uma vez ressuscitado, nosso Senhor, por 3 vezes, perguntando se Simão Pedro o amava, vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. São Paulo, já de uma forma diferente, chamava-se Saulo, e perseguindo a igreja, porque acreditava que os cristãos eram judeus que estavam traindo a lei de Moisés, em perseguição, com ordem de prisão para toda a igreja, é surpreendido por um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Se converte, muda de vida e muda de nome. De Saulo passa a chamar-se Paulo, porque achou-se pequeno demais para a graça grande demais que Deus lhe tinha dado. É isso o significado do nome Paulo. Paulo significa pequeno ou breve. É até estranho quando alguém chama outro Paulo no aumentativo, né? Paulão. É como se você chamasse alguém de pequenão. Não tem nem lógica, né? Pois o nome Paulo significa pequeno. É estranho chamar alguém de pequenão. Mas como as pessoas não pensam mais no significado dos nomes aqui no nosso Brasil, acontece esse tipo de coisa. Então, São Paulo, já tardiamente, tem um encontro com o Senhor, é instruído e começa a anunciar o Evangelho em diversos lugares, a começar pela Síria, indo pela Ásia Menor, que é a região hoje conhecida como Turquia. Chega até a Grécia, em diversas viagens que faz por essa região toda. Escreve várias cartas para estimular cada uma dessas comunidades a perseverar na fé, ou até mesmo para corrigir alguns desvios ou brigas internas. Basta ver a comunidade de Corinto, que foi a mais problemática. Por último, Paulo faz última viagem também a Roma. Ali anuncia o Evangelho, ali fica preso por um tempo, depois é solto, e na perseguição de Nero, por volta do ano 66 ou 67, ele é preso de novo e não escapa, e ali dá a vida. Pedro também, depois de seguir o Senhor, de tê-lo negado, de ter sido redimido, de ter sido confirmado à frente do rebanho, vai pregar, começando em Jerusalém, já no dia de Pentecostes, em vários lugares ali onde hoje é Israel, e também
na Síria. Em Antioquia, Pedro ficou por um tempo. Também Pedro vai pregar o evangelho em Roma e ali, durante a perseguição de Nero, também será preso. Os dois morreram durante a mesma perseguição, mas não no mesmo dia. Paulo, por ser cidadão romano, foi morto por decapitação. Pedro, como não era cidadão romano, conforme as leis do império, foi condenado a morrer crucificado, que era uma forma também de expor a vergonha, ao ridículo ou ao desprezo geral qualquer criminoso de grande periculosidade. Segundo a tradição, consta que São Paulo foi decapitado numa prisão chamada hoje de Tre Fontane, lá em Roma, e depois foi sepultado no cemitério que havia na Via Ostiense. Era um caminho que saía da cidade para o porto de Ostia, que também pertencia a Roma. Onde ele foi sepultado, hoje tem a grande Basílica de São Paulo fora dos muros. Fora dos muros porque de fato ficava fora do muro da cidade. São Pedro, segundo a tradição, foi exposto ao ridículo na perseguição de Nero no chamado Circo de Nero, que não era aquela estrutura redonda coberta de lona que vocês estão imaginando. O circo era uma espécie de estádio, de ginásio aberto, onde haviam corridas de bigas, lutas de gladiadores e às vezes alguns outros espetáculos. Nesta ocasião, ele ali foi crucificado. Segundo a tradição, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer do mesmo jeito que nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi. Junto do circo de Nero, que ficava também fora dos muros, e junto da colina Vaticana, nessa colina, bem colada ao circo de Nero, havia um cemitério, era uma espécie de caverna escavada no monte, onde ali ele foi sepultado. Este sepulcro do cemitério junto ao circo de Nero, na colina Vaticana, era no mesmo lugar onde hoje se encontra a famosa Basílica de São Pedro. O túmulo do apóstolo se encontra exatamente embaixo de onde fica o altar. Quando vocês ganharem na Mega Sena e quiser fazer uma viagem a Roma e me levar como intérprete e como guia, eu faço questão, agradeço desde já o convite, vocês são tão bonzinhos, tem muita coisa bonita para se ver. Non ti preoccupare, io parlo un poco di italiano e voi non avete nessuna paura di dire le cose, di cercare le cose, di chiedere da bere, chiedere da mangiare, tutto benissimo. Eita, muita gente voa agora. Brincadeirinha. Só para lembrar assim, querendo ir, pode me convidar, eu aceito o convite. Bom, sessão risadas à parte, o que significa para nós, especialmente nós os católicos, celebrar a festa dos apóstolos? Primeiro é bom lembrar, Deus entrou na nossa história, e mesmo tendo o poder para nos salvar só pelo seu querer, mas pelo seu amor, Ele desejou de nossa parte uma participação. Eu falei não faz muitos dias na parceria que Deus quer conosco. Ele escolhe os que Ele quer, começa com eles um novo povo, a igreja, da qual nós fazemos parte, coloca Pedro à frente. Pedro, concluído o seu ministério episcopal em Roma, daí veio a tradição que sempre os bispos de Roma serão aqueles que deterão na igreja a mesma missão que Jesus confiou a Pedro. O Papa, o bispo de Roma, sucessor de Pedro, é aquele que tem a mesma missão de confirmar os irmãos na fé, de guiar o rebanho de Deus no caminho deste mundo. Sim, a igreja é a continuação daquela história que começou quando nosso Senhor desceu do céu, se encarnou e viveu entre nós. Poderíamos dizer como outra definição da igreja. É a continuação daquela história que começou quando o Filho de Deus veio ao mundo.
Se quiser ir mais antes ainda, a igreja é aquele povo que começou quando, nos tempos de Noé, ele quis salvar um resto. E depois, nos tempos de Abraão, foi escolhido. E depois, nos tempos de Moisés, foi feita uma aliança, foi dada uma lei. A quem foi prometido um Salvador, um Messias, um ungido de Deus. A quem ele reunindo aqueles que chamou de apóstolos, que reuniu de novo, não apenas somente dos descendentes de Abraão segundo a carne, mas aqueles que entrariam na descendência de Abraão segundo a fé. E na promessa de que em Abraão todos os povos seriam abençoados. Isto é a igreja, historicamente falando. Somos a continuação daquela história. Você se reconhece nesta condição? Ou acha que a igreja é apenas uma instituição prestadora de serviços religiosos? Quando a pessoa encara a igreja desse jeito, é horrível. Significa que Deus não... Isso quer dizer que Deus não significa nada para essa pessoa, além de um ato social. Às vezes se procura o batismo só para chamar fulano de tal, de compadre, de comadre, achando que é parente. E mais feio ainda quando chamam ricos para ser padrinhos, que não tem afeto, não tem proximidade nenhuma com a criança, e pior ainda, nem sequer sabe o que é o compromisso de padrinho e madrinha, que deve dar testemunho de fé para o afilhado e para a afilhada. É horrível. A igreja não é prestadora de serviços religiosos. Portanto, quando alguém procura a igreja sem aquelas intenções mínimas de desejar a graça de Deus para o filho ou para a filha quando pede o batismo, a igreja tem sim a obrigação de dizer, agora não. Muita gente não gosta. Chama o padre de fresco, chega aqui na secretaria para inventar histórias sobre os catequistas, tudo mentira. Você não tem o direito ao batismo. Falar as coisas em questão de direito é muito pequeno. Você não tem direito ao batismo. O batismo é uma graça de Deus, que Ele confiou à administração por parte da igreja. E para isso tem critérios. Foi claro? Claro que eu não pretendo dar aqui agora o curso sobre o batismo. Acredito que os catequistas já o fizeram nos encontros. A igreja não é prestadora de serviços religiosos. É o povo que nosso Senhor reuniu e cujo resgate pagou com o seu sangue derramado na cruz. Isto é a igreja, que crê as mesmas verdades de fé, que obedece os mesmos mandamentos como regra de vida, que se alimentam da graça dada pelos mesmos sacramentos que nosso Senhor instituiu e que são guiados pelos mesmos pastores, tendo Pedro à frente, tal como expresso pela vontade de Jesus. Se faltar qualquer uma dessas características, não é verdadeira igreja. Então, não se iluda com qualquer garagem que tem uma placa com o nome Igreja Fulana de Tal. Sendo o dia do apóstolo São Pedro e São Paulo, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, hoje é dia de rezar também pelo sucessor de Pedro, Santo Padre, o Papa, que por mais que alguns às vezes torçam o bico, querendo ou não, Pedro hoje carrega o nome de Francisco, não sou eu, estou falando do Papa. É Pedro. Às vezes ele pode ter algum gesto, alguma atitude que nem todo mundo concordaria, mas é Pedro. Para com o sucessor de Pedro, ele não precisa tanto das nossas críticas, das nossas observações, ele precisa principalmente da nossa intercessão. O Santo Padre precisa, da parte do rebanho, principalmente a intercessão. Quantas vezes você dedica o seu tempo e a sua oração pelo Santo Padre? Tem muita gente para distorcer as palavras e os gestos. Tem muita gente para dizer que não concorda.
Mas quantos têm, diante de Jesus sacramentado, colocado o joelho no chão e dizer: Senhor, toma conta daquele que está à nossa frente. Confirma-o na fé, como confirmaste Simão Pedro. Levanta-o, para que quando ele se levantar, também confirme a todos nós. Rezemos pelo Santo Padre. Ele precisa da nossa oração. Muito mais do que qualquer um de nós pode precisar da intercessão que pedimos uns aos outros. É Pedro. É ridículo quando às vezes algumas pessoas, distorcendo as palavras do Santo Padre, querem viver uma vida no estilo todo pecaminoso, vem conversar comigo e quando eu digo qual é a doutrina da igreja, as pessoas inflam o peito e quase cospem na minha cara para dizer: o senhor não pertence à mesma igreja do Papa Francisco. Que é isso? São igrejas diferentes agora que existem, pelo que eu sei, a igreja católica é uma só. E se faltar a obediência ao Santo Padre, uma pessoa não é mais católica. E eu não estou ensinando nenhuma doutrina alheia àquilo que a igreja sempre ensinou em matéria de fé, em matéria de moral, de costumes. O Papa não tem autoridade de mudar a fé, ou de mudar os mandamentos, ou de mudar a Escritura. É obrigação dele, primeiramente, interpretar tudo isso para nós, ensinar tudo isso para nós, ser o primeiro a professar a fé, tal como o primeiro Papa foi também o primeiro a professar a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Rezemos pelo Papa. Se eu, como pároco de Laranjeiras, já tenho tanta ocasião que me torna o juízo só Laranjeiras, imagine o Papa que tem a preocupação pelo mundo inteiro. Eu não queria estar na pele dele, não. Deus me livre. Então, se é ele, rezemos por ele. Que São Pedro e São Paulo, santos apóstolos, olhem para a igreja nesses dias de tantas dificuldades. Intercedam para que não falte assistência do Espírito Santo àqueles que guiam o povo de Deus, e especialmente pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.